de métodos de produção. Esse é o meu trabalho de Geografia do Brasil. Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e ainda Volvismo logo no final. É isso mesmo. Começando, galera, Taylorismo. Taylorismo é um método de produção, que tem no engenheiro Frederick Winslow Taylor o seu criador, o seu fundador. E para quem não sabe, também é atribuído ao Frederick, ele a ser um dos fundadores da administração científica. É isso mesmo que eu estou falando. O Taylorismo é um método produtivo baseado em várias técnicas científicas focadas no aproveitamento otimizado da mão de obra. Não apenas um método produtivo o Taylorismo ele também é uma análise teórica da organização, do trabalho, da administração. E pela primeira vez no Taylorismo, a empresa é vista com um olhar científico. Essa é o Taylorismo, não, melhor, essa não, esse. Características, vamos lá então, gente. Algumas características. O Taylorismo tem como características ser um sistema de racionalização do trabalho, concebido em moldes científicos que vão aperfeiçoando a capacidade de trabalho dos seus operários. Essa aí é a maneira que eles usam, para poder fazer cada aspecto do trabalho ser estudado e desenvolvido cientificamente. O foco é economizar o máximo dos esforços produtivos, salientando ainda que o Taylorismo não está preocupado com inovações tecnológicas. E claro, ele está preocupado com possibilidades de controlar a linha de produção, através de uma padronização contínua, estabelecendo um sistema de supervisão e controle. O homem acabou se transformando numa mera peça de máquina dentro do Taylorismo. Baseando-se na observação dos métodos de trabalho dos operários, descobriu-se que, se você colocar os trabalhadores num ritmo controlado, supervisionado, eles serão muito mais produtivos, e a observação periódica do trabalhador é uma das bases do Taylorismo. Foi isso que possibilitou o surgimento de condições de trabalho capazes de aumentar a produtividade e o lucro. O Taylorismo emprega basicamente 5 princípios. O primeiro princípio é a substituição dos métodos baseados na experiência por métodos cientificamente testados. O segundo princípio é a seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores, descobrindo suas melhores competências e continuamente aperfeiçoando-as. Terceiro princípio é o da supervisão contínua do trabalho. Temos o quarto princípio, execução disciplinada das tarefas, evitando desperdícios. E ainda o quinto princípio, que é o fracionamento do trabalho na linha de montagem, diminuindo a autonomia do trabalhador sobre a produção, ou seja, ele tem que saber uma parte apenas, ele não tem que saber o todo. E aí você tira a autonomia dele. Além disso, a gente pode atribuir também a Frederick Winslow Taylor o estudo de metodologias com a finalidade de evitar a fadiga do trabalhador, o estímulo salarial positivo, conhecido hoje como pagamento por produção. Tem também a hierarquização da cadeia produtiva, afastando o trabalho manual do trabalho intelectual, garantindo a gerência, que é a detentora do conhecimento geral da produção, o controle sobre os trabalhadores. Também podemos falar que as ideias de Taylor inspiraram diretamente empresários como Henry Ford, que criou o seu próprio método de produção, adaptando-o para suas necessidades, metas e objetivos, surgindo então o Fordismo. Uma crítica ao Taylorismo é que vamos dizer assim, no Taylorismo recai sobre a busca do máximo aproveitamento da força produtiva, que acaba ignorando certas necessidades básicas dos trabalhadores, que se sentem explorados, insatisfeitos e, consequentemente, esses trabalhadores eles acabam, como diz, são vistos como peças descartáveis do sistema. Gerou-se então, dentro dos trabalhadores, uma ideia, uma aplicação ao Taylorismo meio oposta. Os trabalhadores em gerais têm uma certa aversão ao Taylorismo. Bom, continuando, vamos ao Fordismo, Agora há pouco eu acabei de falar de Henry Ford, então agora vem a vez dele. O Fordismo também é um método de produção em massa. Agora nós estamos falando essa palavrinha X, massa. Presta atenção que isso vai ser importante. Como eu disse, é um método de produção em massa baseado na linha de produção,
constituída por linhas de montagem semi-automatizadas ou semiautomáticas. Essas linhas são inspiradas nas esteiras usadas nos frigoríficos de Chicago, que numa das viagens de Henry Ford até Chicago, ele viu isso dentro de um frigorífico, achou a ideia legal e adaptou para a sua realidade. Bom, o Fordismo ele foi fundamental para a racionalização do processo produtivo para a redução dos custos de produção, sendo de sumária importância no processo de acumulação de capital. O Fordismo ele acaba por se tornar um modelo de gestão durante a segunda Revolução Industrial e perdurou até a metade dos anos 80 como praticamente único. O Fordismo recebeu este nome, claro, já deu para perceber, em homenagem ao seu criador Henry Ford, que inaugurou a Ford Motor Company no ano de 1933 não, já estava pulando em 30 anos aí. Olha só, em 1903, usando técnicas do Fordismo, ele tornou seus veículos cada vez mais acessíveis ao mercado consumidor, transformando o veículo em um produto acessível a todos, contrariando a realidade da época. Naquela época, realmente, veículos automotores era coisa só para gente muito rica, muito abastada. E o problema aconteceu dessa forma. A diminuição dos preços dos carros da linha Ford, principalmente o Ford modelo T, ela ocorreu justamente por causa do Fordismo. Então, quer dizer, não seria um problema, mas era uma novidade para a época e naquela época praticamente só Henry Ford adotou esse sistema. Mas vamos lá, pelo menos na fábrica. Continuando, o Fordismo ele proporcionou um crescimento econômico sem precedentes e permitiu a criação das sociedades de bem-estar social nestes países, Estados Unidos, Inglaterra e vários outros. O padrão produtivo alcançou várias outras linhas de produção e principalmente nos setores siderúrgico e têxteis. O Fordismo já segue 3 princípios básicos, tá? A intensificação, que permite a dinamização do tempo de produção. O segundo princípio é a economia, que mantém a produção equilibrada com os estoques da produção. E o terceiro princípio é a produtividade, que visa extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador. Bom, continuando, Henry Ford aperfeiçoou os preceitos do Taylorismo. Ele usou as ideias do Taylorismo, e deu uma melhorada. Talvez sim, talvez não. Na realidade, ele adaptou para as suas necessidades. Sobre o conceito de linha de montagem, ele fez isso. Enquanto o Taylorismo buscava aumentar a produtividade do trabalhador através da racionalização dos movimentos e do controle da produção, não se preocupava com as questões tecnológicas. Fornecimento de insumos, chegada de produto ao mercado, e aí veio o Fordismo, incluindo a verticalização, pela qual controlava desde as fontes de matérias-primas até a produção das peças e distribuição dos seus veículos. Essas seriam as principais diferenças entre os dois métodos. Bom, as principais inovações do Fordismo são de natureza técnica e organizacional, como a implantação das esteiras rolantes que levam o produto a ser fabricado até os funcionários. Esses passaram a realizar trabalhos extremamente desgastantes e repetitivos. Devido à especialização funcional do Fordismo a que eles eram submetidos, estes trabalhadores, os mesmos, não conseguiam se qualificar porque não conheciam as outras etapas da produção e ainda sofriam com a dura jornada de trabalho e os poucos direitos trabalhistas. Apesar disso, a melhoria no padrão de vida da classe operária industrial foi notável e permitiu o estabelecimento destes trabalhadores como consumidores, devido à melhoria salarial proporcionada por Henry Ford, passando a pagar $5. Você está achando pouco, Mas olha só, $5 por 8 horas de trabalho na linha de produção da Ford. Sabe quanto que era pago na época? Aproximadamente $2,40 por 9 horas de trabalho. Ele estava pagando 5 por 8 horas. Foi uma grande melhora para os trabalhadores. Devido à rigidez do método produtivo, o Fordismo acaba entrando em declínio a partir da década de 70. Nesta época aconteceram sucessivas crises do petróleo, a entrada dos japoneses no mercado automobilístico mundial, teve também os japoneses introduzindo o seu método de produção, adaptado às necessidades nipônicas. E sabe qual é esse método de produção criado pelos japoneses?
é o toyotismo. No toyotismo, a gente pode destacar o uso da eletrônica e também da robótica nas linhas de produção. O modelo de produção fordista ele foi sendo substituído pelo toyotismo, que foi desenvolvido pela Toyota. Assim, já no período compreendido entre as décadas de 70 e de 80, a Ford Motor Company perdeu o posto de primeira montadora para a General Motors e mais tarde ela foi substituída pela Toyota no ano de 2007, quando a montadora nipônica tornou-se a maior do mundo. Bom, criatividades à parte, Taylorismo de Taylor, Fordismo de Henry Ford, chegamos ao toyotismo, adivinha? Toyota. É também muito criativa a coisa. Os nomes dos caras eram super criativos. No toyotismo, a gente vai ver agora, o toyotismo é um sistema ou método japonês, nipônico de produção, com vista à flexibilização na fabricação de produtos. Note aí a diferença agora que nós falamos a palavrinha, flexibilização. A flexibilização é a grande diferença. Aqui não era flexível nos métodos anteriores, Taylorismo e Fordismo, já tem essa questão de flexibilidade no toyotismo. Esse método, ele gradativamente foi substituindo o Fordismo como modelo industrial, vigente a partir dos anos 70, e o toyotismo foi idealizado pelos japoneses Taishi Ono e Eiji Toyoda. Em 1948, entre 1948 e 1975, ele foi introduzido nas fábricas da montadora japonesa, da Toyota, da qual herdou o nome, como eu já disse. O método, olha só, foi elaborado com a finalidade de recuperar as indústrias japonesas no pós-guerra. Falei, 1948, tá ali, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, 1945. Com o país destruído e o mercado pequeno, dificuldades de importar matéria-prima, o Japão necessitava fabricar com o menor custo possível, tinha que maximizar essa questão do custo no quesito de lucro, no quesito de aproveitamento, no quesito de eficiência. Taishi Ono, ele percebeu que o melhor era esperar receber as encomendas de automóveis para só depois de receber as encomendas fabricar. Essa é a ideia do toyotismo, poupando espaço de estoque de matéria-prima, poupando espaço das mercadorias, poupando espaço nas fábricas, e isso tudo causava um aumento de produtividade, diminuindo o desperdício, diminuindo o tempo de espera, a superprodução e os gargalos de transporte. Afinal, um país pequeno, com uma população razoavelmente grande, acabava tornando meio difícil até o transporte. Apesar das condições geográficas do país, que no caso o Japão tem um relevo muito acidentado e tudo mais, e também de mercados consumidores pequenos, a Toyota foi capaz de se tornar a maior montadora de veículos do mundo. E isso só foi possível graças ao avanço tecnológico nos meios de transporte e também de comunicação, que acabaram permitindo, tornando isso daí, vamos falar assim, possível, esse avanço tecnológico. Permitiram também cada vez mais rapidez, mais pontualidade do fluxo de mercadorias do sistema toyotista. E aí veio a sincronia entre o fornecimento de matérias-primas, a produção e a venda. Foi o segredo do sucesso do toyotismo. O toyotismo introduziu mudanças que permitiram, veja bem, produção adequada à demanda, redução dos estoques, diversificação dos produtos fabricados. Lembra que no sistema fordista não tinha nenhuma diversificação, era tudo baseado no modelo só, muita produção, mas um modelo só. Aqui você já tem algumas diversidades, algumas variações em cima do modelo. Automatização de etapas da produção, que já é a colocação da robótica, da tecnologia, e a mão de obra muito mais qualificada e multifuncional. A mão de obra agora deixa de ser aquela mão de obra tão mecânica, tão especializada em fazer apenas uma parte, e faz mais algumas coisas, se tornando uma mão de obra mais qualificada, mais menos especializada em algo único e mais especializada no produto total. Os engenheiros da Toyota flexibilizaram totalmente a produção, fabricando e estocando apenas o necessário. O sistema Just-in-Time, traduzido como no tempo certo, é um dos pilares do toyotismo. Existe ainda um tempo certo para todas as operações, e se este tempo sempre for cumprido adequadamente, toda a produção se torna mais eficiente. E assim o processo todo vai ser beneficiado.
O toyotismo aposta na inovação tecnológica, reduzindo custos, para reduzir os custos, na automatização e também, utilizando máquinas cada vez mais modernas, reduziu significativamente os gastos com mão de obra. Por sua vez, esta é extremamente qualificada e opera em equipes de trabalho lideradas pelo profissional mais capacitado, que também vai ser responsável pela inspeção de qualidade do início ao fim do processo produtivo. Mais um detalhe, lembra que no Fordismo não existia muito essa preocupação com a qualidade, era mais assim, ver o produto final. E aqui não, em todo o processo existe uma preocupação com a qualidade. Vale salientar também um dos principais princípios do toyotismo, um dos pilares, vamos falar assim, é o Jidoka. Não sei se é Jidoka ou Jidoka, não sei falar japonês, então estou tentando. Se alguém souber aí a pronúncia certa, pode falar. Bom, Jidoka se traduz na capacidade de detectar uma anormalidade rapidamente e interromper imediatamente o trabalho, evitando desperdícios, otimizando o processo e ainda garantindo a qualidade do produto final. Esse conceito Jidoka foi criado lá em 1918, pelo pai do fundador da fábrica da Toyota, e onde ele pegou um tear e ele fez um sistema nesse tear para detectar justamente a quebra de um fio. Quando esse fio quebrava, o tear parava. Então, pela primeira vez na história, ele fazia isso aí, então causava, com certeza, uma produtividade melhor, porque você parava a produção quando dava um problema, algum tipo de coisa assim do gênero. O outro conceito é o just in time, mais um dos grandes pilares do toyotismo, que a tradução a gente pode dizer que é produzir o necessário no momento necessário e na quantidade necessária. Existe também um outro pilar que é o Kanban, uma técnica que ela utiliza cartões de informação para controlar a produção de acordo com a necessidade. Então se colocava placas nas linhas de produção para dizer o que tinha que ser feito ali, o que não poderia ser feito, o que é certo, o que é errado, e também alguns cartões na própria linha de produção. Também tem o pilar Kaizen, é uma técnica que aplica o conceito de melhoria contínua. O Kaizen se traduz pela seguinte frase: seja melhor hoje, ou melhor, seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. E também temos aí um conceito que é o Genbutsu, traduzido por vai e veja. Também acho que eu estou falando certo, se estiver falando errado, perdão. Consiste na análise das fontes dos processos produtivos e dos problemas de produção. É o vá e veja. Então, temos aí, a partir da década de 70, necessidades, as sucessivas crises do petróleo abalando o capitalismo, veio o modelo toyotista e difundiu mundialmente, tornando-se um dos marcos da terceira revolução industrial. O toyotismo ele é herdeiro do taylorismo e principalmente herdeiro do fordismo. Afinal, um dos seus idealizadores, o Taishi Ono, ele foi até Detroit observar o funcionamento das montadoras, em especial da Ford. É isso mesmo. E foi também observar como é que era o mercado consumidor americano. Chegando lá, ele percebeu, olhou, analisou e chegou numa seguinte conclusão, que o maior problema, o problema americano, era o desperdício de recursos, tá bom? Vejamos, olha só, as principais diferenças entre os dois métodos de produção. O sistema de produção do Fordismo é de produção em série, rígida, centralizada. No toyotismo é flexível e versátil. A estrutura fordista é hierarquizada. O toyotismo tem uma estrutura baseada na inovação, gestão do trabalho e mecanismos de controle interno das empresas. No Fordismo, a divisão do trabalho se dá por tarefas especializadas. Porém, já no toyotismo, o operário controla várias máquinas, reduzindo o número de trabalhadores em relação aos produtos. No Fordismo, a produção é em grande quantidade de um mesmo produto. Já no toyotismo, a produção pode ser diversificada, acompanhando as exigências do mercado de consumo e os salários. Bom, olha só, os salários no modelo fordista têm a tendência de serem mais altos, aí a gente vai mudar a coisa. No Fordismo, o salário aumenta porque a finalidade é tornar os trabalhadores também consumidores potenciais. Contrariando essa ideia, no toyotismo não há respaldo em altos salários, mas sim prêmios pela produtividade.
E finalizando, a questão dos estoques. No Fordismo, sempre há produtos estocados e já no Toyotismo, lembrou, a estocagem dos produtos ela é adequada à demanda. Bom, em relação ao toyotismo também tem críticas, claro. As mesmas vantagens pregadas por Taylor, pregadas pelo toyotismo, elas podem se converter em problemas sérios, como a dependência do fornecimento de matéria-prima, por não possuir estoque significativo delas. Menor necessidade de mão de obra gera um aumento de taxa de desemprego, em função da tecnologia, que diminui os postos de trabalho, tornando o toyotismo um corresponsável pelo desemprego no setor secundário da economia, igualmente pelo aumento também das terceirizações do processo de produção. Uma curiosidade em relação ao toyotismo vem da lógica de controle permanente da qualidade, que faz surgirem os certificados de qualidade ISO. Você sabia dessa? Esses montes de certificados ISO surgiram pelo fato do toyotismo existir. É isso mesmo, e agora são respeitados no mundo inteiro, né? A Toyota investiu muito nas pesquisas de mercado, adequando seus produtos às exigências dos clientes. Bom, gente, está chegando no final, hein? Volvismo. Esse é o último método de produção que eu vou falar por aqui. O Volvismo é um modelo interessantíssimo de organização do trabalho. Foi criado pela gigante automobilística, olha só, o Volvismo, Volvo, né? Os nomes sempre criativos. Volvo, olha só, para você ter só uma ideia, ela é a maior fabricante de caminhões do mundo. Mais precisamente, o Volvismo foi implantado e posto em prática em uma das fábricas da montadora de veículos na cidade sueca de Kalmar. É a planta fabril de Uddevalla. Foi no ano de 1989 que essa fábrica foi inclusive intitulada como Fábrica do Futuro. Mas veja bem, o Volvismo foi inventado antes, mas ele realmente se implantou dentro da Volvo em uma fábrica só trabalhando no sistema volvista nessa fábrica no ano de 89. Mas ele já veio antes, tá bom? Como a gente vai ver agora. No começo da década de 70, a Suécia passava pela seguinte situação, só para a gente ter um panorama. Eles tinham baixíssimos índices de desemprego. Só para você ter uma ideia, os índices de desemprego na Suécia, na década de 70, não passavam de 3%. Só. Ótimas soluções na área de seguro-desemprego. O que isso quer dizer? Os valores pagos no seguro-desemprego, quando o indivíduo ficava desempregado na Suécia, eram altos, eram suficientes para o trabalhador ficar sossegado e aí ele ter tempo de procurar um emprego, poder ficar um tempo. Então, ou seja, o cara ficava desempregado na Suécia naquela época, ele não ficava esperando para procurar emprego de novo, não. O seguro-desemprego dele garantia ele durante um bom tempo, garantia com valor bom e ele ia procurar até uma colocação, se bobear, né, melhor. Olha só, e tinha a questão dos jovens. Uma grande parcela de jovens naquela época que estava entrando no mercado de trabalho tinha uma expectativa baixíssima de trabalhar nas fábricas. Eles não queriam ir para a fábrica, trabalho braçal, eles queriam coisas mais intelectuais, com perspectivas salariais maiores. E aí foi onde entrou o volvismo. A Volvo se sentiu numa situação onde ela precisava fazer alguma coisa para mudar a situação dela, porque ela estava perdendo empregados. Ela não estava conseguindo achar novos empregados. E esse modelo de produção, nesse sistema novo, ele foi idealizado na década de 60. Surgiu então o volvismo, criado por um engenheiro indiano. Isso mesmo, um engenheiro indiano que trabalhava desde os anos 60 na Volvo, o N.T. Shavankar. Ele revolucionou o sistema econômico, tá? Com essa ideia. Vou te falar. A proposta era super inovadora. Tinha uma organização flexível, criativa. E uma forte influência de atuação dos sindicatos trabalhistas na Volvo é uma das características principais deste modelo. Esse modelo de produção, ele apresenta um olhar diferente sobre o trabalhador. É um olhar mais social. Vamos lá. No volvismo, o funcionário, ele apresenta um papel diferenciado e relevante a partir da autonomia e representatividade no processo de produção, agregando valor ao produto final. Na indústria sueca, a mão de obra qualificada ela é vista como uma oportunidade de obter um envolvimento mais avançado do funcionário, fazendo com que o trabalhador deixe apenas de cumprir metas, funções determinadas pelas gerências e ele passe a fazer parte do processo de produção,
pensando, criando, estando ali junto com a empresa. A cultura organizacional presente no volvismo, ela valoriza a realização de experimentos na produção por parte do trabalhador. Isso é o oposto do que a gente veio vendo, né, pelo modelo taylorista, no fordista, nas quais o funcionário, como parte da máquina, se apresentar qualquer falha ou quebra, descartado é. A sua substituição é imediata. E no volvismo é bem diferente a coisa. Olha só, os trabalhadores, no caso do volvismo, eles são organizados em grupos chamados de células de produção, compostas por pequenos grupos de funcionários. No caso da Fábrica do Futuro, eram entre 6 e 9 trabalhadores que possuíam autonomia para solucionar os problemas que surgissem em todo o processo de produção, adequando os turnos de trabalho e folgas, ou seja, cada célula produzia um veículo. Então, várias células, entre 6 e 9, cada uma produzindo o seu veículo do começo ao fim, do primeiro ao último parafuso. Bom, eles tinham, como eu posso falar, autonomia para, como eu disse, para solucionar os problemas que surgissem ali no processo, adequar os turnos de trabalho, folga, adequar metas, dinâmica das células, a realização do trabalho, tudo era feito pela própria célula. Lógico que tudo isso, né, tinha o intuito de proporcionar o conhecimento necessário para exercer a função de montagem dos veículos do primeiro ao último parafuso, como eu disse, tornando os trabalhadores multifuncionais, ou seja, cada trabalhador, ele sabia montar do primeiro ao último parafuso, ele poderia montar sozinho, com a ajuda, do jeito que fosse, e claro, ele podia mexer nos seus horários de trabalho e tudo mais. O que isso daí vai ocasionar, né? Vai fazer surgir uma vontade da galera vir trabalhar num lugar desse. Então o problema da Volvo estava solucionado? Bom, pode-se considerar desvantagens do volvismo? Algumas. O fato de apresentar especificações que exigem profissionais muito, né, altamente qualificados, porque se dava cursos completos para todos os funcionários, né? Uma infraestrutura com ambiente diferenciado, porque não tem esteira, exigindo um investimento financeiro maior. Então isso é contado como desvantagem. Por conta do tempo e do custo para estabelecer e consolidar esse sistema, ele é visto como uma desvantagem. Dessa forma, diante da crise econômica e da recessão do mercado automobilístico, o volvismo passou a ser visto como um modelo de produção de insucesso. É isso mesmo. Assim, é necessário que ele apresente uma cultura organizacional que permita o comportamento e ações realizados no volvismo. Atualmente, esse modelo de produção não é mais utilizado em grandes empresas, em grandes fábricas, como era da Volvo, né? Inclusive a Fábrica do Futuro, ela acabou deixando de usar esse sistema logo mais ali. Ela foi fundada em 89, em 92 ela já não trabalhava mais dessa forma. E agora você vê esse sistema sendo usado principalmente em algumas empresas relacionadas à tecnologia, Google, Facebook, aquela coisa que eles mostram da empresa que tem horário flexibilizado e tal, é a ideia do volvismo. O volvismo ele foi considerado como um desafio para os modelos fordistas e toyotistas. O toyotismo é o que mais se assemelha ao volvismo, visto que ambos são adotados o conceito de produção enxuta, sob demanda, mas a diferença fica na administração. O volvismo ele tem uma administração mais democrática, mais social, preocupada com o bem-estar, com o trabalhador, né? E no caso, esse é o volvismo, né, que a empresa sueca apresenta. Quando comparado ao fordismo, o volvismo ele se destaca por valorizar a análise de qualidade do produto durante todo o processo. E no caso do fordismo, essa ação só é realizada no produto final, só no final da produção, excluindo aí as condições de trabalho e bem-estar social dos trabalhadores. Além disso, a linha de montagem em série e a produção em larga escala não estão presentes no modelo de produção das indústrias suecas. Bom, gente, meu muito obrigado. Esse foi o trabalho de Geografia do Brasil, falando sobre métodos de produção. Valeu!